Boa noite, irmãos. Uma alegria estarmos aqui nessa noite para a gente juntos aqui aprender um pouquinho mais sobre a palavra e também orarmos uns pelos outros. Queria começar com uma palavra de encorajamento para todos que estão aqui presentes nessa noite. Que vocês escolheram o melhor lugar do mundo para vocês estarem nessa noite, tá bom? Então, valorizem aqui o momento, é sempre muito especial. Por quê? Falando até por mim, foi muito gostoso que nesse momento, quando a gente divide em duplas aí pra gente orar, eu bati um papo bem gostoso aí com o Pedro, e como é gostoso, né? Porque às vezes no domingo aquela correria a gente não aprofunda, né? Mas aqui a gente tem um tempo de compartilhar pedidos uns com os outros, se aprofundar, a gente conversou ali, orou um pelo outro, e isso é muito gostoso, né? Então, que privilégio que Deus concede pra gente estar aqui nessa noite, e que a gente possa valorizar esses momentos, esses presentes que Deus nos dá. Então, sem mais delongas, queridos, vamos abrir lá no texto de Lucas, capítulo 5, para a nossa devocional dessa noite. Lucas, capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao verso 11. E o tema aqui dessa noite é a pesca maravilhosa. Uma cena bem conhecida do ministério de Jesus, que é a pesca maravilhosa. E diz o seguinte, a palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então, a pesca maravilhosa, meus queridos irmãos. Aqui a gente está diante de uma cena muito conhecida do ministério de Jesus. Quem aqui, que é macaco velho de igreja, nunca ouviu aquela música? Pedro, Tiago e João no barquinho? Quem nunca ouviu essa música, certo? Uma música infantil que a gente costumava cantar, cantei muito aqui na igreja e agora voltei, ministro, a ouvir por causa da Laurinha, certo? A gente coloca aqueles louvores infantis lá em casa, no Mar da Galileia. Essa música de Pedro, Tiago e João no barquinho foi, inclusive, inspirada aqui neste texto, que eu creio que a maioria dos irmãos já conhece. Inclusive, quando a Karen perguntou qual música que você sugere para cantar no final da mensagem, quase que eu sugeri essa, imagina? Todos nós aqui puxaram a rede cheia de peixinhos, fazendo coreografia aqui, mas não dá, né, meus irmãos? Enfim, é uma cena muito conhecida do ministério de Jesus. E esse aqui é um dos 35 milagres que Jesus realizou ao longo dos evangelhos, tá? E é muito interessante quando a gente compara esse milagre aqui com os outros milagres de Jesus, a gente pode até pensar que isso aqui parece ser um milagre um pouquinho menor, né? Porque quando a gente olha para a ressurreição de Lázaro, a gente, uau, a gente se encanta. A multiplicação dos pães e dos peixes, coisa grande. Mas a gente olha aqui de repente, uma pesca, para um pescador, parece ser algo normal. Mas a gente vai ver hoje que não foi algo normal, realmente foi algo extraordinário. A gente vai tentar entender o porquê aqui nesta noite. E para a gente entender melhor, eu queria que todo mundo ficasse com a Bíblia aberta aí, nessa passagem, que a gente vai discorrer bem a fundo aqui sobre esse texto. E para a gente facilitar, eu vou dividir ele em 3 partes para a gente entender, tá bom? Como bom pastor batista, né? Para variar um pouco. Em 3 partes. A primeira delas é Jesus ensinando. Tá? Essa é a primeira cena aqui desse milagre. A gente pode ver do versículo 1 ao versículo 3, essa cena de Jesus ensinando. Eu quero começar com uma pergunta.
valendo R$ 1 milhão, hein? Pago no Pix, à vista, para quem conseguir me responder. A gente viu no texto, meus irmãos, que Jesus ele estava ensinando ali uma multidão, certo? Ele entrou no barco ali de Simão e ele estava ensinando uma multidão. Queridos, qual que é o conteúdo do ensino de Jesus aqui nesse texto? Alguém consegue me falar o que Jesus estava ensinando naquele momento? Ninguém, né? Sabe por quê? Porque o texto não fala. E olha que interessante, porque esse fato do texto não falar o que Jesus estava ensinando naquele momento é muito didático para cada um de nós. Por quê? Jesus, ele estava ensinando as multidões, mas enquanto Jesus ele estava ensinando, ele não conseguiu captar a atenção de Pedro. Olha que interessante, depois do milagre, a gente viu que Pedro se rendeu a Jesus, mas quando Jesus estava falando e ensinando, Pedro ele pôde ficar indiferente àquilo que Jesus estava ensinando e falando. E aqui, isso já serve de espelho para cada um de nós. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, as pessoas, enfim, nesse mundo afora, elas ouvem as palavras de Jesus. Elas ouvem as verdades do Evangelho, mas isso não tem impacto nenhum sobre a vida delas. Com Pedro foi assim, Jesus ensinando e de nada adiantou ali para Pedro. A mesma coisa acontece muitas vezes nas nossas igrejas, meus queridos. Pessoas que, domingo após domingo, semana após semana, ouvem as palavras de Jesus, ouvem sobre os feitos de Jesus, mas isso não tem impacto nenhum sobre as suas vidas. Então, diante das palavras de Jesus, que nós sabemos que elas trazem a vida eterna, certo? Somente através das palavras de Jesus nós temos a verdadeira vida eterna. Só que o ponto principal aqui dessa primeira cena que eu queria deixar para os irmãos é justamente isso, que diante dessas palavras de Jesus, as palavras de vida eterna, muitas vezes nós podemos sim passar indiferentes diante daquilo que Jesus fala. As palavras que nos trazem vida, muitas vezes a gente ouve as palavras de Jesus, ouve verdades maravilhosas sobre Jesus e continuamos completamente indiferentes àquilo que Jesus ensina para cada um de nós. Essa cena, ela está ensinando e escancarando para cada um de nós essa verdade dura de que nós muitas vezes somos indiferentes com relação àquilo que Jesus ensina para cada um de nós. Isso é muito pesado, porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna, somente nele encontramos o real sentido da nossa vida, mas muitas vezes nós negligenciamos essas palavras de vida eterna de Jesus. E, trazendo um exemplo prático, basta nós olharmos para nossas vidas devocionais, meus queridos irmãos. A gente tem tempo para tudo, certo? Tempo para tudo. A agenda nossa, correria. Antes de começar o culto, a gente estava falando sobre a agenda, né? Com o pastor Elias, com a Karen. A loucura que é a nossa agenda. Compromisso atrás de compromisso. Mas a gente não dá a devida atenção para aquilo que é o mais importante de tudo, meus queridos irmãos, que são as palavras de Jesus. Então, nesse primeiro ponto, o ponto principal que eu queria deixar para cada um de nós é a reflexão, que é o seguinte: será que eu, como cristão, tenho dado a devida importância aos ensinamentos de Jesus? Essa cena aqui de Jesus ensinando e Pedro sendo indiferente àquilo que Jesus estava falando, tanto que o texto nem narra aquilo que estava sendo ensinado, aquilo não chamou a atenção de Pedro, na verdade serve de um espelho para cada um de nós, porque às vezes a gente passa indiferente àquilo que Jesus ensina. As palavras maravilhosas de Jesus, muitas vezes elas passam indiferente a cada um de nós. Ficou claro, meus irmãos, essa primeira cena sobre Jesus? Então, eis aí, que isso sirva de reflexão para cada um de nós. Uma verdade dura, mas que possa nos inspirar para que a gente busque mais as palavras de Jesus, aquilo que ele nos ensina e aquilo que ele quer de cada um de nós. Amém? E o texto segue. Primeira cena, então, o que foi? Foi Jesus ensinando. A segunda cena que eu queria ver com os irmãos é sobre o milagre em si. Então, a segunda cena aqui do texto é o milagre. E isso a gente vê dos versículos 4 ao versículo 7. E dentro do milagre, né, sendo realizado, eu queria destacar com vocês dois tipos de espiritualidade que Pedro teve ali naquele momento. Tá? Diante da fala de Jesus, o que Jesus falou para Pedro? Para ele ir mais profundo, né, do mar e lançar as redes, que aí a pesca seria feita com sucesso. Diante dessa fala de Jesus, Pedro ele teve duas atitudes que eu queria dividir aqui com vocês. Dois tipos de espiritualidade. A primeira delas é a espiritualidade da
performance. Vamos ver a primeira parte aí da resposta de Pedro para Jesus. Ele diz: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Exatamente. Aqui é a espiritualidade da performance, meus irmãos. Pedro estava, em outras palavras, falando para Jesus algo do tipo: Senhor, o pescador sou eu, tá? Eu sou o pescador e eu passei a noite inteira pescando e eu nada peguei. E agora você está querendo dar ordem aqui no meu trabalho, certo? Dá uma segurada aí, Jesus. Quem entende de pesca sou eu, o pescador sou eu. E o que eu quero deixar aqui com cada um de nós nesse ponto da espiritualidade da performance? Que, irmãos, é muito fácil a gente entregar para Jesus os nossos fracassos e as nossas falhas. Aquele pecado, de repente, que a gente tem, é muito fácil a gente entregar para Jesus. Mas muitas vezes é muito difícil nós entregarmos para Jesus aquelas coisas que nós fazemos bem, aquelas coisas que a gente se considera bom. Não, isso eu sei fazer, Senhor. O pescador sou eu. Isso eu sei melhor do que você, como se deve fazer. Então, assim, muitas vezes nós agimos dessa forma, pensando que sabemos melhor do que o Senhor aquilo que nós fazemos. Esse é o tipo de espiritualidade que confia na sua própria força, na sua própria habilidade e na sua própria capacidade, meus irmãos. Porque a gente até fala que entrega tudo para Jesus. É muito fácil a gente chegar aqui e falar que entrega tudo para Jesus. Mas na hora da prática, meus queridos irmãos, a história é outra. É totalmente diferente. A gente vira para Jesus e fala: Senhor, eu sei como criar meus filhos. Senhor, eu sei como fechar o contrato ali na minha empresa. Pode deixar aqui, isso eu faço. Senhor, eu sei gerir os meus negócios. Eu sou bom nessa área. Então, a espiritualidade da performance, ela nos aponta esse fato de que nós devemos, sim, entregar, inclusive, aquilo que nós dominamos aos pés de Jesus. Vamos dar o exemplo aqui de pastor, então. Muitas vezes a gente chega aqui para pregar e a gente, às vezes, não vive na dependência de Deus. Às vezes a gente está tão no automático aqui, beleza, faz aquela oração protocolar, tem que trazer a palavra. Mas não, meus irmãos, até aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente faz com constância, seja lá o que for, tudo isso nós devemos entregar nas mãos de Deus. Tudo deve ser dele. Então, o ponto aqui, para a gente fechar a espiritualidade da performance, precisamos, queridos, desesperadamente que Deus atue em todas as áreas da nossa vida, inclusive naquelas áreas em que nós somos bons, naquelas áreas em que nós temos experiência. Que assim seja, meus irmãos, essa verdade na nossa vida. Inclusive aquilo que a gente pensa que faz de olho fechado. Tem coisa que a gente sabe fazer de olho fechado, né? Isso aqui eu faço sem ver, né? Igual eu fazendo gol, mais ou menos. Faz jogador caro, brincadeira. Mas aquele tipo de coisa, meus queridos irmãos, que a gente faz bem, que a gente não depende de Deus. Senhor, passei a noite inteira pescando e nada pesquei. O pescador sou eu. Então, muitas vezes a gente acaba, na nossa espiritualidade da performance, deixando Deus de lado. Mas em contrapartida, na segunda parte aqui da resposta de Pedro, a primeira parte ele fala, né? Senhor, passamos a noite toda e não pescamos nada. Em contrapartida, com relação à espiritualidade da performance, eu quero ver com vocês, então, a segunda parte, que é a espiritualidade da obediência, que Pedro continua. E ele diz o seguinte: mas sob a tua palavra lançarei as redes. E aqui a gente vê, então, a espiritualidade da obediência. Queridos, é na ordinariedade da obediência que Deus realiza grandes coisas na nossa vida. O que Deus espera de cada um de nós é obediência. Queridos, a forma mais sublime de culto que nós podemos render a Deus não é o ministério de louvor fantástico, embora isso seja muito importante. Não é, enfim, pompa, religiosidade, não. O que Deus espera de cada um de nós é obediência à tua palavra. Essa é a espiritualidade da obediência. Quando Jesus ordenou, lance a rede, a resposta ali de Pedro foi: mas sob a tua palavra lançarei as redes. É esse o tipo de espiritualidade que Deus espera de mim e de você, meu querido irmão. Obedecermos as palavras de Jesus.
Nelas nós temos a vida eterna. Então, eis aqui a espiritualidade da obediência. E olha que bonito, meus queridos, porque isso é muito interessante no texto. Jesus, ele usou a rede de Pedro, Jesus usou o barco de Pedro, o tempo de Pedro. Então, o que isso nos lembra? Que Jesus, ele usa aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, meus irmãos. Jesus não chegou para Pedro e falou, não, compra lá uma rede nova, um barco novo, que aí vai dar certo. Não, Jesus usou aquilo que Pedro era, aquilo que Pedro tinha. Então, isso nos encoraja, porque apesar de nossas falhas e pecados, de sermos nada diante de Deus, Ele usa a nossa vida da forma que Ele quiser, meus irmãos. Outra história muito marcante sobre essa questão de que Deus usa a nossa vida é aquele menininho dos 5 pães e 2 peixinhos. Vocês lembram a história também? Diante daquela multidão ali, tinha um menininho preparado com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus usou exatamente aquilo que aquele menino tinha naquele momento. Assim como foi aqui. Jesus usou o barco de Pedro, a rede de Pedro e o tempo de Pedro. Então, meus irmãos, a obra que Deus faz na nossa vida, Ele usa, sim, muitas vezes aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Basta nós estarmos disponíveis e dispostos para que Ele use a nossa vida da forma que Ele quiser. Então, meus irmãos, do jeito errado, da forma errada, no horário errado, mas Jesus operou um grandioso milagre ali na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Ele é soberano e Ele é gracioso. Então, esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que nos usa, apesar de nossos pecados e falhas, e um Deus que se alegra em nos proporcionar esses milagres na nossa vida, essas coisas maravilhosas que a gente experimenta ao lado dele. Amém? Então, segunda cena que a gente viu, a cena do milagre. A espiritualidade da obediência que a gente viu, em contrapartida com a da performance. O que Jesus espera de nós? É a espiritualidade da obediência, meus irmãos. Se queremos ser cristãos segundo o coração de Deus, é obedecendo as palavras do Mestre. É isso que Ele espera de cada um de nós. Amém? E a cena final, então, meus irmãos. Primeira cena, Jesus ensinando. Segunda cena, o milagre. E a terceira cena, que para mim é a mais espetacular de todas aqui do texto, que é o encontro de Jesus e Pedro. A gente pode ver aí do versículo 8 até o versículo 11. No começo da mensagem, eu falei que esse milagre parece não ser tão extraordinário, mas ele foi um milagre extraordinário. Sabe por quê? Porque, meu irmão, extraordinário aqui não é o milagre em si. Sabe o que é extraordinário? A pessoa de Jesus. Aquele que operou o milagre, esse sim é extraordinário aqui no texto. Esse sim que é extraordinário nesse texto que a gente viu. E se separaram na frase de Pedro para Jesus, é uma frase bem conhecida. Ele fala, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Queridos, diante da grandeza de Jesus, diante do Deus sublime que Ele é, da santidade de Jesus, não há outra atitude que nós podemos ter a não ser reconhecer a nossa pecaminosidade diante de Jesus. Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Sempre que nós temos um encontro sincero com Jesus, o que a gente faz é olhar para dentro de nós e ver que a gente não tem nada de bom, que nós somos pecadores, e é tudo pela graça e misericórdia do nosso Deus. Uma grandeza, meus irmãos, que nos constrange. Um Deus tão grande assim, que nos ama, apesar de tão pequenos e falhos que nós somos. Um amor que nos constrange. Então, muitas vezes a gente fala, né? Eu quero encontrar com Deus, eu quero encontrar com Jesus. Ótimo. Mas toda vez que a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, o resultado disso na nossa vida é nos prostrarmos diante dele, quebrarmos o nosso coração e dizermos, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante dessa grandeza e sublimidade do nosso Senhor Jesus. E além disso, versículo 9 diz que Pedro e os demais ali,
eles estavam perplexos. E é curioso que o texto, no grego, ele traz a ideia que eles estavam abraçados e amarrados pelo temor. Então, diante de Jesus, aqueles homens estavam cheios de temor, cheios de reverência. Sabe por quê? Porque eles estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles foram abraçados pelo temor. Eles estavam realmente, Senhor, que privilégio eu estar aqui diante da sua presença. Quando nós nos encontramos com Jesus, meus queridos irmãos, os nossos joelhos, eles vão ao chão. Os nossos joelhos se rendem e se dobram diante desse grandioso e maravilhoso Salvador. E qual que foi a resposta de Jesus aí para Pedro? Será que depois que o milagre foi realizado, será que Jesus chegou para Pedro e falou: ó, Pedrão, falei para você, velho, jogava a rede lá no outro lado, não tinha te falado desde o começo? Confia em mim, meu irmão, confia, né? E eu faria isso, com certeza. Ô, Pedrão, falei para você, confia, vem em mim. Mas não foi isso, meus queridos, que Jesus fez. Jesus, ele acolheu Pedro. Pedro, não temas. Pedro, não temas. E além de acolher Pedro, Jesus, ele também deu para Pedro uma nova missão. Ele transformou a história de Pedro completamente a partir daquele momento. A partir desse encontro com Jesus, Pedro nunca mais seria o mesmo, meus irmãos. Jesus deu para ele uma nova missão. Não mais multidão de peixes, mas sim multidão de gente, meus irmãos. A partir do encontro com Jesus, Jesus deu para Pedro uma nova missão. Quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida ela é transformada por completo, é ressignificada por completo. Não mais multidão de peixe, mas multidão de gente. Pedro, sabe aquilo que eu estava fazendo no seu barco, momentos atrás? Pregando para as multidões? É isso que eu escolho para a sua vida também, Pedro. Que você pesque gente, que você traga gente aqui para o reino de Deus. Um pregador das boas novas. E o que isso tem a ver comigo e com você, meu irmão? Que o encontro com Jesus, ele muda completamente a nossa vida e a nossa história. Nós nunca mais somos os mesmos depois que a gente tem um encontro sincero e verdadeiro e real com a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então essa cena do encontro é espetacular. Quão bom é a gente se encontrar com Jesus. Mas chegando no final aqui, meus queridos irmãos, um encontro transformador. Olha que interessante, aqueles pescadores, eles foram surpreendidos com uma multidão de peixes. Encheram lá o barco, os 2 barcos lotados de peixe. Vocês sabem o que eles fizeram depois disso? Será que eles foram vender os peixes para ganhar uma grana? O que eles fizeram depois disso? Qual foi a atitude de cada um desses homens ali, de Pedro, depois dessa pesca maravilhosa? Lembrando que eles eram pescadores, a atitude mais óbvia seria o quê? Vender esses peixes, era o trabalho deles, ganhar dinheiro, enfim, seja lá o que for. Sabe o que eles fizeram? Eles largaram os peixes, largaram as redes, largaram os barcos e seguiram a Jesus Cristo. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque, meu querido, o que são peixes perto de Jesus? O que são as coisas deste mundo comparadas com o bem mais precioso que é nós nos encontrarmos com Jesus Cristo? O que são as coisas desse mundo? Não são nada diante de Jesus. Como o próprio Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, diante daquela multidão de peixes, a atitude daqueles homens foi surpreendente. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Tomaram a decisão mais importante da vida deles. E a partir daquele momento, a história deles foi transformada para todo sempre. E o mais maravilhoso, meus irmãos, o que isso tem a ver com cada um de nós aqui nessa noite? O mesmo convite que Jesus fez ali para Pedro, Tiago e João, ele faz para cada um de nós nessa noite. Siga-me, segue-me. Por isso, que hoje seja dia de nós nos encontrarmos com Jesus. Eu sei que a maioria aqui com certeza já teve um encontro transformador com Jesus, mas que nessa noite você possa de novo ter esse encontro transformador com Jesus. Que você possa se lembrar do quão maravilhoso é seguir esse Jesus, do quão grandioso, do quão tremendo é esse Salvador
que nos acolheu, nos resgatou e nos libertou dos poderes das trevas, para que um dia a gente viva com Ele por toda a eternidade. Então, que nessa noite, como que a gente pode fazer isso? Que você possa dobrar os seus joelhos, dobrar o seu coração diante desse Jesus e agradecer a Ele pela oportunidade que nós temos de segui-lo de todo o coração. Amém? Por isso, não saia daqui nessa noite sem reafirmar o seu compromisso com esse grandioso Jesus, que transforma vidas, transforma histórias e transforma futuros. Amém? Vamos orar então, queridos. Convido você a fechar os olhos, baixar sua cabeça e refletirmos juntos sobre aquilo que a gente aprendeu. E que você, antes de eu fazer a oração final, você possa fazer a sua própria oração nesse momento. Uma oração pessoal, entregando para o Senhor os seus medos, seus anseios, suas falhas. E lembrando do que a gente aprendeu aqui sobre o encontro transformador. Que você possa se encontrar com Jesus Cristo nessa noite, meu querido irmão. Que você possa reconhecer os seus pecados. Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Que você possa clamar por perdão e libertação. E, acima de tudo, se encontrar com Cristo. E lembrar que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Apesar das nossas falhas e pecados, Ele é um Deus que está com a gente em todos os momentos. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque para nós é um grande privilégio a gente poder abrir a Tua Palavra e aprender um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Obrigado porque, diante da leitura de um texto tão precioso como esse, a gente fica até constrangido diante da Tua grandeza, Senhor, diante do Seu maravilhoso amor para com cada um de nós. Obrigado porque um dia, assim como foi com Pedro, o Senhor nos encontrou, ó Pai. O Senhor nos alcançou, e isso é um grande privilégio. E eu te peço, meu Pai, se nessa noite alguém aqui está de repente com o coração desanimado, com o coração quebrado, enfim, que o Senhor possa trazer o teu ânimo sobre a vida dessa pessoa, Senhor. A jornada cristã muitas vezes ela é tumultuada, mas que a gente possa sempre lembrar do dia que o Senhor nos chamou, Senhor, para que a gente possa ter coragem realmente e disposição de enfrentarmos a nossa batalha diária todos os dias aqui neste mundo, Senhor. Obrigado, porque para nós é um grande privilégio servirmos a um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que provoca temor na nossa vida, que a gente fica realmente encantado e abismado, mas que ao mesmo tempo é um Deus que nos ama e é um Deus que nos usa, apesar de nossas falhas e pecados, Senhor. Obrigado, mais uma vez, pelo privilégio que temos de aprendermos sobre a Tua Palavra e que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que a gente aprendeu aqui nessa noite, sempre nos lembrando de que nós temos um Deus maravilhoso do nosso lado, que realmente transforma a nossa vida e que diante disso nós possamos obedecer a Ti, Senhor, que possamos ao longo do nosso dia a dia obedecermos às Tuas palavras, custe o que custar, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pela vida dos meus irmãos nessa noite, abençoe cada um deles, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém.